Verdade. Devocional de 10 de dezembro. Exploração. Um pecado de todas as classes. Se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. Eclesiastes 5:8. Em devocional do dia 18 de novembro, já vimos que o parágrafo em que está inserido o nosso texto é uma advertência contra a avareza, na qual o pregador nos mostra o fracasso das riquezas na busca da felicidade. Na ocasião, identificamos 5 razões por que as riquezas falham em nos proporcionar a experiência da plenitude de vida. Vimos que, embora não sejam um mal em si mesmas, por causa da avareza e ganância do coração humano, e por carregarem um elemento de instabilidade e decadência próprias de um mundo caído, as riquezas nunca satisfazem aqueles que as possuem, aumentam responsabilidades, podem ser fonte de ansiedade e enfado, podem trazer destruição e podem criar asas, isto é, podem se esgotar. Todos esses males que podem vir àqueles que possuem ou buscam possuir riquezas são, por assim dizer, males individuais, isto é, considerados na perspectiva do prejuízo sofrido por aqueles que as possuem. Contudo, logo no início do parágrafo, neste verso 8, há um mal denunciado pelo pregador que tem consequências coletivas e atinge a todas as classes. O amor às riquezas promove a exploração e alimenta a rede de corrupção de um sistema. Se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, exorta-nos o pregador. A palavra traduzida por opressão traz a ideia de exploração, espólio, saque, extorsão. A exploração do pobre por aqueles que estão investidos de autoridade e poder tem suas raízes na avareza. Embora devamos nos indignar e repreender o opressor, somos aqui apercebidos de que não devemos nos maravilhar nem estranhar a realidade da exploração. E por quê? Porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram, explica-nos o pregador. O último verbo explorar traz uma ideia de vigiar, com uma conotação hostil, espreitar. A ideia é que na rede promíscua da burocracia corrupta, cada um espreita o companheiro a fim de chantageá-lo para garantir o seu quinhão no esquema de extorsão. Portanto, inclui as chantagens comuns aos que praticam a extorsão nos vários setores e etapas do processo, utilizando-se da máquina pública. Mesmo nas mais antigas monarquias, sempre houve governadores, supervisores e ministros numa escala crescente até chegar ao rei, e havia rivalidade e exploração mútua. Cada um queria tirar o seu quinhão. Desde a antiguidade, portanto, o amor do dinheiro motiva a burocracia viciada de um sistema corrupto, onde cada agente administrativo se aproveita dos requerentes por justiça através da extorsão e assim se enriquecem com os rendimentos dessa perversa rede de interesses. Trata-se do que Michael Eaton, em seu comentário de Eclesiastes, chama de uma burocracia opressiva com suas intermináveis demoras e desculpas, enquanto o pobre não tem condições de esperar e a justiça se perde entre as teias hierárquicas. Por causa da avareza, as autoridades multiplicam exigências e adiam e obstruem processos para explorar os cidadãos que buscam seus direitos e privá-los da justiça. Derek Kidner, em seu comentário de Eclesiastes, igualmente observa que cada funcionário pode acusar o sistema, enquanto as autoridades máximas governam a uma distância infinita das vidas que afetam. Porém, o texto nos esclarece que essa rede de exploração coletiva não está circunscrita aos altos escalões. Portanto, a prática da injustiça não está circunscrita a uma só classe social, nem a um distrito ou província. Ela existe numa espécie de cadeia alimentar, da qual fazem parte predadores menores, sem os quais os figurões não teriam sucesso, e mesmo aqueles que estão próximos do topo são explorados por outros mais acima. Nesta perspectiva, qualquer classe social pode ser vilã e, do mesmo modo, qualquer classe pode ser vítima. Pois mesmo quando alguém possui recursos financeiros, mas não está disposto a se submeter à extorsão e pagar o suborno,
tal cidadão também acaba sofrendo com a injustiça. Isto torna a ideia fixa de uma classe de opressores e outra de oprimidos uma falácia. Lembro-me de uma reportagem numa grande rede de televisão, onde um homem explorava motoristas no local central de uma grande cidade com uma rede de flanelinhas. Ele mesmo se passava por um, usando trajes andrajosos, porém tinha um negócio lucrativo e chegava e saía do seu trabalho desonesto de veículo próprio. Há também os pequenos funcionários da máquina pública que se prestam a receber uma parte de verba parlamentar e devolver outro tanto ao político que os contratou, contribuindo para esvaziar os cofres públicos e desviar recursos, por exemplo, da saúde, deixando de salvar muitas vidas. Deveríamos aprender com a criação de Deus, pois entre os maiores predadores da natureza estão os parasitas microscópicos que não podem ser vistos a olhos nus. Da mesma forma, de maneira despercebida, a exploração dos pobres também ocorre em círculos considerados da pobreza. A Escritura contém muitas advertências e repreensões contra a exploração do pobre. Em Provérbios 22, versos 22 e 23, por exemplo, está escrito: Não roubes ao pobre porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. E em Levítico 19, 13, assim nos adverte o Senhor: Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Deus, porém, nos chama a atenção em sua palavra para o fato de que o pecado da exploração não ocorre apenas entre os que possuem riquezas, pois em Provérbios 28, 3 está escrito: O homem pobre que oprime os pobres é como a chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. E a justificação da extorsão, que se fundamenta numa condição menos favorecida, é falaciosa e contrária à verdade de Deus. A pobreza não justifica o furto ou a extorsão. É por isso que no mesmo texto de Levítico 19, que nos exorta a não oprimir o menos favorecido, também está escrito no verso 15: Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Portanto, se condenamos os que estão no topo e odiamos corrupção, mas aceitamos ou oferecemos suborno para burlar a lei, vendemos o nosso voto ou aceitamos ser funcionários fantasmas, para citar alguns exemplos, cabe a nós a reprimenda de Jesus em Mateus 7,5: Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. E se você se diz um crente em Cristo e pratica descaradamente estas coisas, saiba que menos rigor há para os ímpios do que para você, pois a repreensão feita aos judeus também cabe a nós, quando nossa conduta é incoerente com nossa profissão de fé. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Romanos 2, 21 a 24. Em suma, a exploração é um pecado de todas as classes, embora tanto mais se a pratique quanto mais se tenha oportunidade. E a avareza faz da opressão uma tentação contra a qual todos devem estar alertas. Todos devem saber que, como diz a Escritura em Provérbios 20, 17, suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia, e os dentes dos que professam a fé, mas a negam por suas obras, ficarão mais quebrados. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.